Estamos de volta na palestra da tarde, com o Dr. Moisés, no nosso 7º seminário de aleitamento materno, 2º seminário de alimentação complementar. O Dr. Moisés vai falar um pouquinho para a gente agora das fake news na alimentação, tem? Mais uma vez, vai dar isso aqui para a gente. Espero que agora à tarde funcione bem, seja bem tranquilo, vocês realmente aproveitem a palestra do Dr. Moisés. Obrigado, gente. Pelo jeito, ainda tem que esperar mais um pouquinho. Assim, está dando para ouvir, mas está sem imagem? Mas está sem imagem. Agora está sem imagem. Pronto. Passaram a imagem. Beleza. Então vamos lá. Então, agora para a parte da tarde. Para a parte da tarde, nós vamos, mais uma vez, declaração de não ter conflito de interesses. Agradecendo à Sociedade Pediatria do Distrito Federal, que me convidou e me trouxe até aqui. E hoje nós vamos falar agora da fake news na amamentação. Tem? Eu vou pedir para esse início que vocês não filmem, não fotografem, porque pela questão das questões de relacionamento que eu tenho, enfim, aquela história que eu falei do uso fiscal das redes sociais, eu acabei recebendo um documento que eu queria compartilhar com vocês. Em 2008, houve a criação da empresa Cidadã, que estabeleceu que a licença maternidade, para quem for trabalhar em empresa Cidadã, é estendida para 6 meses e a licença paternidade ganha 15 dias. Isso aqui é um documento que eu tive acesso, que me passaram, e eu quero compartilhar com vocês e ter uma ideia da opinião de vocês a respeito. É o projeto de lei número 20 de 2022, que altera e acrescenta dispositivo a essa lei de 2008, que cria o programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença maternidade mediante concessão de incentivo fiscal. Eu tenho uma autoria, não vou estar coberto, porque é uma pessoa conhecida, enfim. O Congresso, e esse é o projeto de lei do Senado. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, em seus incisos, é instituído o programa Cidadão, Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por 30 dias a duração da licença maternidade prevista e por 30 dias a duração da licença paternidade. Ela foi prorrogada por 60 dias no projeto anterior. Aqui existe uma proposta para reduzir essa licença maternidade em 30 dias e repassar a licença paternidade. A presente proposta tem o condão de alterar esta lei que criou o programa, buscando aperfeiçoar as licenças maternidade e paternidade que atualmente estão definidas na definida lei da seguinte forma: 180 dias, 120 dias para maternidade acrescida de 60 e 20 dias mais 5 dias de licença paternidade acrescida de 15 da prorrogação. No entanto, devido às crises de política pública e da importância que é considerada a presença do pai dentro do processo de amamentação, a proposta é que, à busca de uma efetiva rede de apoio, manter, então seria a transferência de 30 dias da prorrogação da licença maternidade para a licença paternidade. Então, ao invés de você ter
180, a licença maternidade teria 150 e a licença paternidade passaria para 35 dias. Isso aqui foi numa sessão de 23 de fevereiro de 2022. Alguém aí quer fazer algum comentário? Alguém pode falar? Quer falar no microfone? Não? Muitos? Sem palavras? Ou que abertos? Ninguém quer falar. Querendo saber o autor. Querendo saber o autor. Vocês que estão vendo aí alguma opinião, se alguém quiser emitir ali alguma opinião, pode escrever, que depois a gente lê também. Esse é um projeto de lei, é um senador. E a ideia é aquela história que a gente tem sempre de fazer... Dá uma dica. Ele travou de novo. Desculpa. Ele tinha que tocar uma musiquinha também. Ele não tocou. Então, é assim que nasce uma fake news. É assim que nasce uma fake news. Uma pessoa de confiança de vocês, que vocês conhecem, que traz para vocês uma informação pegando no emocional e gera uma situação é uma frase do general Mourão. É a mesma frase. Quem foi que disse isso? Ésquilo foi um dramaturgo na Grécia Antiga, pai da tragédia, 525 a.C. Lyndon Johnson, senador republicano, ex-governador da Califórnia, de 1917. Bob Carter, jornalista americano, pseudônimo Harold Thomas Henry Carter, de 1938. E o general Mourão, que nasceu em 1953, falou isso recentemente. É assim que se propagam notícias. Por isso, todas as vezes que eu vou falar alguma coisa, eu sempre digo que é uma frase atribuída a. Porque eu não tenho, ou eu ouvi, ou eu sei como começou, ou eu não tenho fontes seguras para poder identificar como isso aparece. Se você entrar no Pensador, na guerra, a primeira vítima é a verdade, o autor é desconhecido. Até por conta disso. Será que alguém antes de Ésquilo falou isso, em 520 a.C.? E é assim que a gente ouve muito claramente as fake news que a gente ouve de amamentação. E o que eu quero trazer para vocês não são quais são as fake news de amamentação. Essas a gente já sabe. Meu leite é fraco, tem que amamentar de 15 minutos de cada lado, de 3 em 3 horas. O leite... ele pode diminuir, ele diminui pouco, não pode acordar à noite, enfim, são várias questões que são fake news, mas que alguém algum dia falou. E porque tem um estudo com 3 casos, isso acaba virando
base para uma verdade. As notícias falsas circulam 70% mais do que as notícias verdadeiras. E por isso é o risco que a gente tem, como a gente viu hoje de manhã, por exemplo, a questão do estudo que foi feito pelo pessoal do Observatório da Infância, o pessoal da Fiocruz, de uma abordagem de uma pesquisa de 100 pediatras, e a notícia que saiu foi 70% dos pediatras recebem patrocínio da indústria. Porque circula mais rápido. Esses pesquisadores analisaram 126 mil mensagens, não só notícias jornalísticas, divulgadas no Twitter entre 2006 e 2017. 3 milhões de pessoas compartilharam essas histórias 4,5 milhões de vezes. Os autores estimaram que uma mensagem falsa tem 70% mais de chance de ser retransmitida, retweetada no jargão da rede social, do que uma verdadeira. As principais mensagens falsas analisadas chegaram a ser disseminadas com profundidade. Quer dizer, eles não são só para eu passar para um, e para outro, e para outro, e para outro. É a profundidade. É eu passar para um, que passa para outro, que passa para outro, que passa para outro. As principais foram analisadas, está aqui, disseminadas com profundidade 8 vezes maior do que as notícias verdadeiras. O conceito de profundidade foi usado para medir a difusão por meio de retweets. Então, eu tweeto, alguém retweeta, alguém retweeta, então 8 vezes maior. O alcance também é maior. Enquanto os conteúdos verdadeiros chegaram a 1.000 pessoas, as principais mensagens falsas são lidas por até 100.000 pessoas. Então, quando nós temos uma informação, ao invés de nos preocuparmos em ser os primeiros a retransmitir, porque ninguém acordou ainda, eu vi hoje porque eu tive uma insônia, ou porque eu tenho um filho que mama à noite, e eu acordei para dar de mamar, peguei o Instagram e falei, nossa, olha isso aqui, amanhã de manhã eu quero que todo mundo acorde sabendo que eu fui a primeira pessoa que viu isso e que repassou isso para vocês. Pesquisem, vão atrás da fonte, antes de retransmitir essa informação. Essa é a notícia, né? Que é um trabalho científico publicado no PubMed em 2018, que mostra essa história isso aí é um estudo, tá? Isso que a gente conversou vem de uma base de um estudo, que são 126 mil histórias, mais longe, mais rápido, mais profundo. Os robôs, isso é criação de até questões de campanhas eleitorais, principalmente isso é criado. Os robôs aceleraram a disseminação de notícias verdadeiras e falsas na mesma proporção, o que implica que notícias falsas se espalhem mais do que a verdade, porque humanos e não robôs são mais propícios a espalhar. Somos nós que julgamos. O robô pega a notícia e tchum, e retweeta. Nós julgamos essa notícia. Então, aquilo que eu julgo, por que eu vou falar que o aleitamento, que o leite materno é importante, que o leite materno é bom, que o leite materno é útil, se eu não posso falar que o Covid passa pelo leite materno e mães que amamentam não podem mais amamentar porque o Covid... Como isso não é verdade? A única verdade absoluta que não caiu do começo ao final da pandemia foi que mães com Covid podem amamentar. Esta notícia a gente precisa ficar repetindo a cada mês hoje, porque ainda tem gente que pergunta, mas ela está com Covid, ela pode amamentar ou não? Se você entrar no Google, isso aqui eu fiz na época, mas se você entrar no Google agora e escrever aleitamento materno, 6.190.000 resultados. Se você escrever amamentação, 53 milhões de resultados. E se você escrever breastfeeding, 2 bilhões e 350 milhões de resultados. Então, aquela fala que a gente tem, não, a amamentação não funciona, não anda, porque a gente tem pouca informação sobre isso. Não é verdade. Informação tem. E as mães buscam essa informação nas redes sociais. E isso é repassado através de grupos de mães, que não tem uma censura.
É muita informação. E nessa informação, se você escrever... Isso aqui já foi a mesma coisa, só que é de outra pesquisa. E aí você começa a entender, né? Mas espera aí, é para mamar de 10 em 10 minutos, de 20 em 20 minutos, a cada 2 horas, a cada 3 horas, e você encontra essas informações que você quiser dentro do mundo. O que você procurar, você acha o correspondente àquilo que você quer buscar. Eu escrevi, te falo que eu escrevo na Crescer e no Papo de Mãe. E esse aqui foi um artigo que chama Livre Demanda Não é a Casa da Mãe Joana, e o que é a amamentação do livre demanda. Explicando o que é a amamentação real do livre demanda. A impressão que dá para uma mãe, que ele tem que mamar toda hora, que ele pedir, eu entro assim e falo, meu Deus do céu, 5 em 5 minutos, o tempo inteiro, vai ser até quando? Ah, mas se prepara para você ver, vai pedir toda hora, é um piercing de mamilo, é um horror. E na prática, a amamentação em livre demanda é a autorregulação que esse bebê tem. Quando você respira dentro do útero, a respiração é a troca de gás carbônico por oxigênio pelo cordão umbilical, o pulmão está fechadinho lá. Aí esse bebê nasce, alguém corta o cordão, olha para ele e fala assim, você vai respirar 2 respiradas, uma em cada pulmão, de 15 em 15 minutos? Não vai. Como é que esse bebê recebe alimentação dentro do útero? Dentro do útero ele recebe em livre oferta através do cordão umbilical. Alguém corta o cordão e vai falar para ele, agora você vai mamar de 10 em 10 minutos por 3 horas? Não, ele mama quando ele pedir e quando ele precisar. Com o tempo, aumenta o tamanho do estômago, aumenta a capacidade dele de sugar, a mãe produz o leite adequado, o leite se adequa à criança, e essa criança vai receber o que é necessário e vai começar a espaçar dentro das necessidades dele, a questão da alimentação. Leite materno muda de composição para combater a infecção. Essa foi uma das principais fake news. Este aqui é de 2016. Apareceu esta matéria. Por quê? A mãe fica infeccionada, fica com algum problema de saúde, o leite materno muda de cor, porque os anticorpos presentes neste leite materno fazem mudar de cor. 2016. Este aqui, aquele foi em março de 2016. Esse foi em setembro de 2016. Você sabia que durante a mamada os seios absorvem a saliva do bebê? Sim. E o corpo da mãe identifica e reage às doenças? Sim. Por isso o leite materno é o melhor remédio do mundo? Sim. Leite de bebê saudável, leite de mãe doente? Não. Lógico que não. Mas isso foi em 2016, em setembro de 2016. E ela conta o leite produzido do seu corpo quando o bebê está doente, o pacote da esquerda contém leite normal coletado por ela na noite anterior, e o segundo foi armazenado. Então, olha só, este leite foi coletado à noite anterior. Este leite foi coletado na manhã seguinte. E a responsabilidade é por causa da gripe que ele tinha e do quadro infeccioso que fez produzir anticorpos escuros. Presença de leucócitos, que sempre estão lá no leite materno. 14 de agosto de 2020, leite dias antes das vacinas, leite de 2 dias após as vacinas. Minha esposa testou positivo para o Covid no dia do parto, o avô nasceu no hospital, testou, minha filha deu negativo. Voltamos 15 dias depois, minha filha continuava testando negativo e minha esposa também livre. 10 dias depois fizeram a sorologia da filha e, para nossa surpresa, o resultado indica que ela adquiriu imunidade. Esse é o IgG. Acreditamos que foi pelo leite materno. Sim, foi. Nessa época, foi. 706 compartilhamentos. Leite antes da vacina, leite depois da vacina. Isso é o fact check. Anticorpos contra a Covid-19 alteram a coagulação do leite materno? Foi uma história, deixa eu ver se está aqui, não, esse.
É aqui, ó, a coloração esverdeada do leite desta mãe diagnosticada com Covid pode parecer um mau sinal, mas pelo contrário, é o resultado dos anticorpos que ela passou a produzir para proteger seu filho de uma possível infecção. Errado. Negativo. 3 de fevereiro de 2021. Influenciadora americana postou imagem com leite esverdeado por conta de presença de anticorpos. Embora o leite materno tenha anticorpos, isso não influencia na cor do líquido. Considerado vivo, o leite materno também se adapta às necessidades do bebê. Aqui normal, aqui Covid. 8 de fevereiro de 2021. Leite materno e as variações de cor. O leite materno não muda de cor. Aqui e aqui Covid. Isso aqui fui eu que escrevi essa resposta. Eu escrevi resposta para isso, acho que umas 5 vezes. Tanto no Papo de Mãe quanto na Crescer. No Terra. Mãe posta foto de leite materno com cor diferente depois de ter Covid, o médico explica. A mãe postou a foto, ele atribuiu a foto, a presença de anticorpos para Covid, já que o leite branco tinha sido extraído antes e sua bebê contrairia a doença e o verde depois. A foto viralizou pela internet, mas especialistas explicam que não é bem assim. A mulher que mora em Nova Jersey contou ainda que ela mesma tomou o leite materno esverdeado quando estava doente. Eu estava cansada de ficar doente, então pensei, vou tomar um pouco desse leite materno. Não sei se ajudou, quem sabe. 14 de fevereiro de 2022. Leite materno verde após Covid. O que explica isso? A foto, tá? Na entrevista, recebeu a mesma explicação da pediatra, que isso pode acontecer quando a mãe fica doente ou quando o bebê fica doente com vírus. Ela me falou para continuar amamentando, que se ficar doente, o leite materno já ajuda na recuperação. Beleza. Se serviu para isso, ótimo. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Eu fui pegando as imagens. As imagens são essas. O que essas imagens têm em comum? Alguém está vendo? Né? O saquinho da Lancinol. Foi a Lancinol que fez isso? Não sei. Eu não tenho essa prova. Mas que fica muito esquisito. Porque todo mundo fala, não é por isso, e a Lancinol mostra o seu saquinho. Eu não sei se vocês sabem. Foi feita uma pesquisa na época, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre uso de pomada de lanolina, do laboratório que estava lançando. Eu perguntei, oi? Eu posso falar o que eu quiser. Doutor, imagina, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Você tem certeza absoluta, pode falar. Recebido com pompas, foi um lugar no interior. Doutor Moisés, eu fiquei esperando para ver a apresentação, para começar a apresentação. E antes estava acontecendo uma outra apresentação. Eles fizeram a estatística de quais eram as pomadas mais vendidas naquela época. E a pomada mais vendida era a Milagro. Só que isso não é verdade. A pomada mais consumida para pomada de lanolina, para leite, para fissura, é o Lancinol. Eles não fazem publicidade. Eles dão de presente para todas as mães, em todas as maternidades, o primeiro Lancinol que a gente nunca esquece. Igual o primeiro sutiã. Então, isso acontece em todos os lugares. Só para concluir a parte da aula, da apresentação que eu fui fazer, aí eu comecei a explicar, tá? E estavam lá os vendedores do produto. E aí eu falei, é o seguinte, eu trouxe aqui os 5 livros que a gente tem como base de referência, e todos eles dizem que não adianta absolutamente nada passar de prevenção, que não resolve absolutamente nada passar, que ele tem indicações. E o pessoal parou muito assim, eu assim, mas doutor, se é assim, como é que a gente faz? Ginecologista, porque ele não sabe disso. Isso é o problema de vocês, não é nosso. Vocês que têm que achar uma forma de vender isso. Eu fui embora absolutamente no anonimato, ninguém veio falar comigo, nem se despedir, enfim. Mãe mostra leite materno azul depois que o bebê ficou doente. O corpo humano é incrível. Isso foi em 17 de março de 2022.
A postagem, o vídeo da mãe viralizou e havia quase milhares de visualizações. Meu leite ficou azul porque meu filho está doente, então meu corpo está produzindo anticorpos para combater o vírus, o corpo humano é incrível. Os internautas deixaram vários comentários, absolutamente incrível. Eu vou chorar, jogou meu leite fora porque um familiar me disse que leite azul era ruim para o bebê. Todas essas informações não passam em nenhum padrão de veracidade. 2021 foi aquilo, isso aqui já foi em 2022, já foi em março de 2022. Rede Paulista de Bancos de Leite me cedeu essas imagens. Você pode escolher no mercado. Olha, eu quero hoje vou levar uma do laranja e duas do verde. Por quê? Porque eu gosto de verde. Muitas ações mudam a coloração do leite, alimentação materna, uso de determinados medicamentos, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, se é um leite que sai no começo da mamada, se é um leite que sai no meio da mamada ou no final da mamada, se é o leite de um seio ou leite de outro, ou seja, o que muda é a cor. Mas a interpretação, apesar de negada, ela continua sendo transmitida e retransmitida. Isso é fundamental para a gente entender a responsabilidade que nós temos com a informação. Porque uma informação, uma vez solta, não tem mais dono. Você não pode mais desdizer o que foi dito. E com toda certeza, lembrando aquela história, que a mentira, a notícia fake news, ela transita muito mais superficialmente, com muito mais profundidade, você não consegue atingir nem a mesma superficialidade, muito menos a profundidade. E a hora que chegou na oitava lá, já era. O leite materno muda de cor através da alimentação materna e de características próprias de tempo, isso é absolutamente natural e saudável. Quando muda a cor da fórmula, ou ela estragou, ou é porque alguém acrescentou alimentos ultraprocessados. Muito simples assim. Então, enquanto a fórmula tem cerca de 50, não sei muito bonzinho, 100 componentes dentro da sua nutrientes, enfim, dentro da sua composição, o leite materno tem pelo menos 1000 conhecidos. E cada vez a indústria vai lá no leite materno, pega um componente do leite materno, joga na fórmula e acha que ali virou uma maravilha. Acho que nos primeiros textos que eu escrevi na Sociedade Pediatria de São Paulo, eu falava assim, se você pegar um pneu de uma Mercedes e colocar num Fusca, ele continua sendo um Fusca com pneu de Mercedes. E muitas vezes esse pneu de Mercedes vai atrapalhar o funcionamento do Fusca, porque o Mercedes não foi feito para se colocar dentro de um Fusca. Você vai ter que usar o Fusca quando for necessário, se você tiver condições, a Mercedes. Então, como que você identifica uma fake news? Isso aqui deveria ser nosso procedimento em estudos científicos, em informações, em coisa que eu li, que alguém disse, que alguém falou, que era de alguém primo, de alguém que eu conhecia. Primeiro, pesquisar a fonte. E pesquisar a fonte é a fundo. Vai lá no Google, vai no PubMed, vai no Google Acadêmico, vai em todas lá, as referências que você quiser buscar. Vai atrás da referência. Credibilidade do autor. Vai lá olhar o que esse cara já escreveu. Se é um cara que escreveu alguma coisa que não seja cientificamente comprovada, a chance disso se repetir é muito grande. Confira a data. Quantas e quantas vezes voltam notícias que, quando você vai olhar, são de 2012, 2015, 2018, e você não prestou atenção que ela foi repostada. E quando você vai perceber, você está retransmitindo como se fosse uma coisa que aconteceu agora. Seja isento. Esse é o tal do não julgamento. Não é porque eu acho que isso está errado, que isso precisa obrigatoriamente estar errado. Isso pode estar certo.
Mudou alguma coisa, eu não sou obrigado a ter conhecimento de tudo on time. Então, vai acontecer um delay, uma distânciazinha, eu vou aprender e vou ouvir. Leia além do título. Existia um jornal em São Paulo que se chamava Notícias Populares. A gente brincava dizendo que se escrevia saía sangue. E era assim, o título era Violada na Festa. Quando você lê a notícia, estava tendo uma festa, o conjunto estava tocando, aí alguém partiu para agressão, o cara pegou a viola dele e deu uma violada na cabeça do outro. E, se você não ler, você não vai entender. É a história dos 70% dos pediatras que são... Cheque os links. Gente, isso é primário. Porque esse aqui é a notícia tal. Você checa o link, não chega em lugar nenhum. Esse link não existe. Ou existiu um dia, mas ele mudou. Pergunte se não é uma piada. Porque a gente tem o dom também de achar que eles são tão ridículos. Olha isso. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, passou para a tua rede. Não é todo mundo que tem o mesmo senso de humor. Consulte os especialistas. Então, hoje a gente vive num mundo globalizado, multitudo, multitask, e muitas vezes a gente parte de princípios, principalmente quando nós estamos falando de aleitamento materno, de imaginarmos que temos que ser autossuficientes e que somos autossuficientes. Nem temos, nem somos e provavelmente nunca chegaremos a ser. Porque a informação caminha e os estudos e as pesquisas muito mais rapidamente do que a gente consegue correr atrás. Então é sempre importante consultar um especialista no tema. As fake news se espalham. E se espalham numa velocidade que você realmente perde o controle. E isso acontece em todas as redes. Isso acontece em vídeos. E quando eu falo fake news, eu não estou dizendo só alguma coisa que alguém esparramou e falou assim, não, isso não é verdade. Não, são estudos científicos que são produzidos com conflitos de interesse, né? E a pergunta é de sempre, né? Você iria numa caminhada pela paz, patrocinada pela indústria Tiro Certo? Você iria numa caminhada pela saúde, patrocinada pela empresa Uma Tragada, Uma Caída? Não dá para ir numa vibe de que as indústrias de substitutos de leite materno fazem o possível para ajudar as mães que querem amamentar. Olha, a gente apoia, né? Um dos artigos que eu escrevi na Crescer também, o título era assim: você conhece algum pediatra que é contra a amamentação? Isso. Agora, você não ser contra significa que você é a favor? Muito pelo contrário. Então, vai fundo. Antes de divulgar uma informação, antes de indicar alguma coisa, leia até o fim. E tentem entender o que está por trás. Ah, não, mas imagina, isso demora muito tempo, eu vou gastar muito tempo. Na primeira vez, na segunda, quando você adquirir o hábito, você olha e fala assim, tá. Olha lá, já sabe onde procurar, você viu aqui, pronto, não é isso. Isso não é verdade. Isso não acontece. Isso. Nunca divulguei fake news. Nunca. Então, eu espero que esse projeto de lei que foi colocado e muita gente fotografou e gravou, que apague, porque isso não é verdade. Tá? Ah, isso foi antes do 40º Congresso, isso aqui foi... Tá, já foi. Esse é o livro que eu queria trazer para vocês, Aleitamento Materno na Era Moderna, Vencendo Desafios. Esse é o livro, isso é fake news, isso é de 2020, é um livro publicado em 2000. Nossa, agora eu esqueci, de 2020 mesmo.
no final de 2020 para 2021, é o livro mais recente que a gente tem, são 34 capítulos, escrito por muita gente, conhecida dentro do meio do aleitamento materno, tanto de São Paulo quanto do Brasil. Obrigado. Hoje foi mais. Depois do almoço, aí tem uma foto. Não foi mal ninguém. Tem fazer da primeira da manhã. Graças. E aí, gente? Alguém tem alguma dúvida para poder falar? E achar que essas questões dos fake news é verdade? Se existe? Ou nós estamos tentando estamos inventando. É importante, né, a gente ter isso em mente, a informação que a gente passa, né? A forma como a gente passa essa informação. É importante, a gente tem vários representantes de banco de leite humano aqui e também na internet. Uma coisa que o Moisés fala, que é de extrema importância, que nenhum paciente saia da maternidade sem ter sido avaliado com a mamada completa. Então, às vezes a gente vai ter que mudar um pouco a forma como a gente trabalha, porque a gente vai, passa aquela enfermaria, vai para a próxima, passa aquela enfermaria, vai para a próxima, passa aquela enfermaria, vai para a próxima. Mas será que a gente consegue avaliar a mamada completa? Né? Ou a gente pergunta para a mãe, está mamando? Está mamando direitinho? Será que ela tem noção do que é direitinho? Eu acho que assim, a principal coisa de quem lida com a amamentação é que a gente não deve levar as coisas para o lado pessoal, né? Como crítica. Né? E sim para a gente rever, que a gente precisa ver como está a nossa amamentação. Quando a gente vê os dados, né, que tem mais de 15, 20% de crianças que já no primeiro dia eles não estão em aleitamento materno exclusivo. Estão tendo. Será que eles tinham necessidade disso? Ou é uma necessidade minha, como profissional de saúde, de ver para crer que aquela mulher tem conosco problemas? A gente precisa tentar avaliar isso. Na abertura do seminário, eu fiz um desafio para o pessoal da Sociedade de Pediatria Local. Primeiro, para a gente tentar ver como é que a gente alcança os nossos colegas. Como você falou. O fato de eu não ser contra, não seja que não significa que eu seja a favor. Né? Então, a gente precisa trabalhar muito isso. E rever como está sendo a formação dos nossos pediatras, as nossas residências. Porque se agora são 3 anos, e dentro desses 3 anos a gente não consegue colocar a questão do aleitamento de uma forma mais plena, não só do aleitamento, como o cuidado de uma criança normal, não sendo focado o conhecimento do pediatra na doença, de pronto-socorro, no ambulatório de 3º, 2º, 4º, 6º nível, né? E aí, e depois desse pediatra sai, vai para a ponta e ele não consegue avaliar a mamada. E, às vezes, tem as questões das curvas, né? Que também é uma coisa que está dando muita. Mas se precisa, para tudo, a gente tem que ter bom senso. Tá? É lógico,
Aqui a gente também não pode desempoderar totalmente uma mãe para achar que eu quero que o bebê ganhe 30, 40, 50 gramas por dia. Né? Então, a gente precisa realmente ver isso, ver como a gente está transportando essa informação e essa informação está chegando na população. Porque hoje todo mundo tem acesso à internet. Lógico que muitas vezes ela vai procurar o que é de interesse dela. Naquele momento ela está com dor no peito, ela vai procurar lá dor no peito, o que fazer. E aí vai aparecer um monte de dicas, soluções, e cada vez mais tem isso na internet. A pandemia, né, acabou trazendo isso. Mas a gente tem que tentar trazer isso para o lado bom também. Né? Então, a gente realmente acreditar que existe fake news na amamentação. Sim, nem todas as informações são corretas. E às vezes até nós mesmos, profissionais de saúde, vemos que essa informação que a gente está incorreta. Antes da gente estar repassando. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar, gostaria de saber também sobre isso? Temos aqui na internet. Temos aqui da internet. Gisele Pereira. Como fazer com profissionais em amamentação que divulgam informações falsas em suas redes sociais? Acredito que seja confuso para o público em geral receber informações controversas. A Jaqueline Giane, ela coloca: a alienação que as propagandas fazem nas crianças é algo absurdo. Em relação ao profissional, cabe, se realmente for um fake news, a denúncia para o conselho daquele profissional. Tá? Seja qual ele for. Seja o M, seja o N, seja o E, né? O COREI, o CRM, o CRM, o de farmácia, o de psicologia, o de odonto, todos os profissionais que fazem parte desse mundo da amamentação. E cada vez mais profissionais estão sendo alinhados. E aqui, eu e o Moisés, a gente, né, principalmente ele, com a questão da tradução e tal, da gente fazer o folder da UABA, e aí, de repente, a gente começa a receber mensagens, bombardeamentos. Ah, mas a minha profissão não foi citada. Ah, não sei o quê. Ah, gente, igual o Moisés falou, é um folder mundial. Tem lugares, mas tem até uma piada que eu sempre conto. Eu já fui numa missão num lugar onde o diretor do hospital me disse que ia mandar uma pessoa para o Brasil para ele passar a enfermeira para o Brasil para passar aqui 2 meses para eu transformar ela numa nutricionista. Porque lá, naquela região do mundo, naquele país, não é uma profissão que tenha muitos profissionais, são muito poucos. Então, essa realidade que a gente tem, desses 5.500 municípios brasileiros, a gente precisa ir muito longe não, gente. A gente vai para o Brasil. A gente vai aqui no Distrito Federal, onde tem região de saúde, onde eu não tenho acesso a alguns profissionais, onde o paciente, para ter acesso, ele tem que ir a outra região. Lógico, Brasília é pequeno e tal. Mas, às vezes, tem dificuldade, né? O paciente tem dificuldade. Então, a gente realmente precisa, como profissional que se fala de apoio à amamentação, rever o que a gente faz, a forma como a gente faz,
E hoje eu aprendi umas coisas, né? Não querer que a mãe amamente da minha forma. Ela tem que amamentar da forma dela, né? Da forma que ela consegue amamentar. Aqui a gente tem uma pergunta na plateia. Não é nem pergunta, não, era só para acrescentar naqueles, né, naquela verificação das fake news, que muitas vezes eles citam o doutor fulano de tal, da faculdade, do instituto, não sei da onde. Às vezes essa pessoa nem existe. Então, quando a gente vai procurar, ou é um ilustre desconhecido, inventado, ou é alguém que falou alguma coisa num evento que ninguém conhece, né? Que não existiu, e era só essa pequeno adendo, né? Naquela listinha de conferência lá das fake news. Eu fui. Eu sou aquele cara chato, aquele que pesquisa, que vai atrás, enfim. Eu vi um vídeo de um brasileiro, nutrólogo, que falava a respeito do excesso da história das vitaminas D, não sei o que, não sei o que. Ele citava números e dados e dava as referências. Eu fui atrás da referência. A referência é completamente contrária do que ele fala. Então, por isso, vai atrás do link, vai atrás de ver quem é o profissional. Isso é super importante, né? A gente ter noção antes de... Vamos preparar uma aula. Vai atrás, pesquisa, vamos ver. Vamos estudar, vamos ver um estudo científico. Aconteceu isso aí, vamos atrás, vamos ver. Eu estava falando, para preparar da primeira da manhã, eu estava vendo o estudo do Cristiano Bogolini, enfim, conversando com o pessoal da Fiocruz, que foi esse 2022. Aí eu fui escrever, porque esqueci alguma coisa, caiu, e eu comecei a ver, nossa, mas não é esse artigo. Nossa, mas é de 2020. E aí eu fui ver o que era o artigo. Apareceu aqui. Aí eu fui fazer uma atualização. Isso está num artigo que eu publiquei recente. Não está na aula. Ele atualiza aquela pesquisa das farmácias e aquela pesquisa continua igual. Farmácia e supermercado ainda pulando a lei de 2022, de uma entrevista que ele deu na Agência Brasil e que ele ainda não publicou. Deve sair a publicação. Aquela história que a gente fala dos 8% de aleitamento materno, que todo mundo ficou feliz, satisfeitíssimo, nós vamos começar a ouvir muito essa expressão agora. Então, se preparem, né? Aqueles 8% ainda caem dentro da margem de erro. Está chegando a eleição, a gente vai ouvir muito isso, viu? Margem de erro para mais, para menos. Aqueles 8% de 2006 a 2019 caem dentro da margem de erro, que pode ser menos do que isso. Então, vamos atrás, você vai pegar um documento, leia, a gente tem esse hábito, né? Leia a contracapa, leia a introdução. A gente pula a introdução, né? Eu não vou ler daqui a pouco, então... Leia o prefácio, veja o que está se falando a respeito da obra, daquilo, e depois leiam tudo e analisem com critério, não é passar o olho, né? É importante, porque a gente vive citando. A gente cita o ECA, a gente cita o Enani, a gente cita e não viu. Vai ver. E aí, em cima disso, dá para trabalhar muita coisa. Por que eu disse que tenho certeza que ninguém leu? Porque se alguém tivesse lido e visto que com 6 meses nós temos 1,3% das crianças em aleitamento materno, não precisa que ninguém ia falar. E essas perdas de 20% a cada 2 meses, não é possível que a gente não ia pensar nisso como política pública. Política pública é aquilo que a gente faz, se for na área de saúde, para que todos, independente de região, sexo, idade, se beneficiem daquilo. Infelizmente, a gente passa os olhos por cima. E aí, eu interpretei alguma coisa, eu passo para você o que eu interpretei. Você gosta de mim, acha que eu sou legalzinho, repassa, tá. Eu também falou, né? Então... Por que a Beatriz pergunta? Por que fake news propaga mais rápido que a verdade?
isso é aquela história do estudo que foi mostrado, né? Isso é uma observação, porque é muito mais gostoso de você falar sobre, né? Assim, eu vi a Xuxa fazendo xixi em pé. Nossa, essa notícia vai rolar e daqui a pouco isso vai chegar no ouvido da Xuxa dizendo assim, você acredita, Xuxa, que disseram numa aula lá em Brasília de aleitamento materno que você faz xixi em pé? Mas a hora que isso rola é muito mais legal do que dizer assim, olha, essa pessoa tem uma preocupação social, essa pessoa tem... E outra, né? Importantíssima. Lembra da profundidade da notícia. Quando você vai tratar ascaris ancilostum estrongiloides e você dá uma dose de um remédio agora, você repete essa dose 10 dias depois, porque pode ter um ciclo pulmonar nesses vermes para você matar na curva. Quando eles viram larva, porque não pega, né, para você poder pegar. É isso que acontece. A gente mata fake news hoje, como ela se aprofundou, daqui a 15 dias ela volta e ninguém estava esperando. E nós não temos uma segunda dose do vermífugo para matar essa fake news. Ela já foi. A gente perde a mão, perde o controle dessa notícia. Então, ela é muito mais atraente, ela é muito mais polêmica. E é a polêmica que vende. Porque quem esparrama fake news tem uma segunda intenção. Nem que a intenção seja, eu fui o primeiro a falar sobre isso. Tá, gente, a gente vai agradecer a participação de todos. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade do Moisés, né, de ter vindo de Brasília a Brasília, depois sair lá do frio de São Paulo, vir curtir um pouco da nossa secura do deserto. Né. Agradecer ao Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal pelo fato de ter trazido o Moisés para eles virem aqui pessoalmente conversar com a gente. Agradecer ao IBRES, Instituto do Bombeiro e Responsabilidade Social, que, né, no nome do Sarmento, que está aqui, que veio nos ajudar hoje o dia inteiro, pela inventação de moda da minha pessoa de fazer um evento híbrido, e a 0800, sem patrocínio de ninguém, e aí às vezes é difícil, às vezes é complicado. Eu, desde que a gente começou a fazer evento online, eu sempre vejo que talvez seja uma coisa sem volta, tá? Já até falei com algumas pessoas, vamos tentar já começar um projeto que conseguir dinheiro para o próximo ano, porque a gente, o alcance que tem, sabe? A nossa palestra da segunda-feira, né, onde foi feito a discussões das formas, né, que podem se alimentar as crianças, ela já tem mais de 800 visualizações. Então, assim, é uma coisa que fica lá, aquela informação, e a gente tem sempre pessoas, né, de gabarito para poder dar uma informação bem completa para que as pessoas consigam ter esse acesso. A gente tem um número imenso de funcionários, né, na atenção primária, na atenção secundária, na atenção especializada, a gente não consegue liberar todo mundo, né? Eu comento muito sobre vários congressos de especialidades que estão acontecendo por aí, né? Atualmente eles falam que é só presencial. E isso realmente está tendo uma perda, tá? Mas quero agradecer a todo mundo. Pedir desculpas por algumas falhas que eu posso ter cometido, mas eu já aprendi que meus 56 anos de vida só erra quem faz. Quem não faz, não erra. Não consegue errar, porque então a gente tem isso, né? E agradecer, e vamos aí, fortalecendo a amamentação, educando e apoiando.
Então, lembrando que a próxima palestra ela vai ser totalmente online, tá? O palestrante está em viagem pelo Brasil e ela vai falar online, né? A gente vai estar só lá no YouTube, tá bom? Daqui a pouco, às 16 horas, a gente está